Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estou eu de novo. Nessa sexta-feira, quarta e quinta, nossa aula foi presencial. E hoje nós vamos falar aqui sobre o substantivo. No semestre passado, no bimestre passado, nós já tivemos aula teórica sobre o substantivo, nessa classe de palavras, essa classe gramatical que nós estamos trabalhando aí. Então, se você não assistiu a aula, caso queira, está aqui no canal, tá bom? Pesquise aí, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá? Para ficar até mais fácil para vocês. Salvo engano, é parte 1 e parte 2. Eu peguei ali, né, a teoria da gramática de vocês para montar a aula sobre substantivos. Agora, aqui, nós vamos pegar as páginas do livro de língua portuguesa, né, porque é um conteúdo que é trabalhado aí também no livro de língua portuguesa. Quero que vocês acompanhem, peguem o livro de vocês também, marquem as partes importantes. Eu pedi um mapa mental também, tá? Vocês que estão no remoto também façam o mapa mental. Por quê? O mapa mental ele é muito importante para vocês colocarem ali, né, em prática, identificarem as partes importantes ali do conteúdo, as palavras-chave, e você vai colocar no seu mapa mental e vai transformar aquilo em um material de revisão quando você for estudar para a prova, né? Vai ser um material de apoio para os seus estudos, tá bom? Claro que na internet nós temos vários mapas prontos, mas faça o seu, tá bom? Porque vai ser muito mais eficiente, né? Um mapa que você construiu com o seu entendimento ali do que foi estudado, tá bom? Pode se inspirar nas ideias, tem vários tipos, né? Faça bem colorido, se você quiser pintar, fazer algum desenho, alguma colagem, pode também fazer, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação. Nós temos aqui, página 226, só confirmar isso, 226. Aí nós começamos aí com uma tirinha. Vamos acompanhar a leitura aí no livro. Onde já se viu uma mãe de vários pintinhos que pode ser avó a qualquer dia? Chega a essa hora em casa? Ai, que galo! Que? Ainda pensando em galo? Esse galo na cabeça é da maldita porta do galinheiro. Veja só, o humor dessa tirinha está no duplo sentido da palavra galo. No uso cotidiano, essa palavra pode ser empregada com vários sentidos. Na tira, ela tanto pode designar a ave, forma masculina de galinha, como um machucado causado por uma pancada na cabeça. Assim, podemos dizer que galo é uma palavra que usamos para nomear coisas que podemos entender como substâncias. Por isso, é um substantivo. Então, veja só, aqui nós estamos falando de nomes. Substantivo é nome, né? Mais uma vez, o galo é uma palavra que usamos para nomear coisas. Então, a palavra que nós utilizamos para nomear as coisas, as substâncias, chamado de substantivo, tá bom? Veja só, palavra que usamos para nomear as coisas. Veja alguns exemplos de substantivos. Aí nós temos aqui computador, Zé Mário, livro, maçã, sol, carro, cometa, papel, caneta, violão, mangueira, sapoti, casa, rua, apartamento, televisão, sofá, cama, café, comida, almofada. Então, tudo que nos cerca tem nome. Nós temos essa necessidade de nomear tudo. Tudo que nos cerca, o que nós sentimos, nós temos nomes. A escola que vocês estudam tem um nome, o bairro, a cidade, né? Então, tudo isso é nome, tudo isso é substantivo, tá bom? Aqui, aprenda mais. Substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos apreender mentalmente como substâncias. Objetos apreendidos mentalmente como substâncias.
amor, Deus, sentimento, atenção, carinho, fala, intenção, ansiedade, nascimento, felicidade, orgulho, anjo, saúde, saída, saci, boitatá, vontade, angústia, dor, ajuda, intuição, liberdade. Aprenda mais. Usamos os substantivos para nomear as coisas que constituem o mundo. Entre suas funções, eles podem descrever e caracterizar pessoas e lugares, como nos relatos de viagem. Então, tudo tem nome, né? Olha aqui, tudo isso daqui, ó, todas essas imagens aqui, ó, cada um tem um nome. Nós temos calculadora, nós temos caneta, canetinha, lapiseira, tesoura, isso tem um nome, clipe, ônibus, nós temos caderno, são nomes, né? Nós temos ali objetos que possuem nome, marca-texto, tinta, tudo. Se você olhar, tudo tem nome. Até o que você sente tem nome, né? A saudade, a ansiedade, alegria, tristeza. Classificação dos substantivos. Aí, a partir aí de algumas características, nós temos as classificações do substantivo. Os substantivos podem ser classificados de diferentes maneiras, dependendo do que analisamos. Por exemplo, quando analisamos o substantivo tendo em vista sua origem, nós os classificamos em primitivos ou derivados. Então, em relação à origem, nós temos os primitivos e os derivados. Então, veja só, se eu fosse fazer um mapa mental a partir deste livro, assim como eu pedi para vocês, veja só, olha como eu faria. Primeiramente, né, eu colocaria lá no meio da página o nome substantivo, como os mapas mentais costumam ter, né? Lá no centro da folha, substantivo, tá muito feio, pessoal, porque é muito difícil escrever, tá? Substantivo. Aí, por exemplo, só para dar um exemplo e ajudar vocês, puxaria uma setinha aqui, né? E veja só, origem, segundo a origem, como ali está falando, né? Origem, eles se dividem em primitivo e derivado. Você vai escrever aqui, tá? E pode colocar exemplos. Aí depois, segundo a sua base, estrutura, segundo a estrutura, e divido aqui. Então, para ficar bem organizado, você pega palavras-chave aí dessa explicação, tá? Vamos lá, o que é um substantivo primitivo e o que é um substantivo derivado? Simplesmente, o primitivo, ele não vem de outra palavra, ele não deriva de outra palavra, ele não tem origem em outra palavra, tá bom? Ele é primitivo. E o derivado, por sua vez, ele deriva do primitivo, ou seja, ele tem origem a partir do primitivo, ele vem do primitivo. Veja só, primitivos são substantivos que dão origem a outras palavras. Exemplos: viagem, barco, labirinto, cuidado. Não vem de outras. Agora, os derivados são substantivos que se originam de outras palavras. De quem? Dos primitivos, tá? Exemplos: de viagem, nós temos viajante. De barco, nós temos embarcação. De labirinto, labirintite. Cuidado, cuidadoso. Por outro lado, se analisamos os substantivos tendo como base a sua estrutura, veja só, mais uma palavra-chave aqui, ó, estrutura. Devemos classificá-los em simples ou compostos. O simples é aquele em que na sua estrutura ele possui apenas uma base, ele possui apenas um radical. Não sei se vocês já ouviram falar aí do radical? Quando nós estudamos a estrutura da palavra, a palavra tem um radical, que é a base da palavra, é a parte da palavra que carrega o sentido básico dela. Então, o substantivo simples, ele possui um radical apenas. Por exemplo, viagem, barco, ilha, bagagem, momento, emoções, Grécia, praias, Acrópole.
Os substantivos compostos, por sua vez, eles possuem mais de um radical, né? São substantivos que possuem mais de uma base. Exemplos: aeroplano. Aeroplano é um substantivo, é um nome que é a junção de dois radicais. Aeroplano. Então, houve a junção desses radicais e aí tornou-se aí uma palavra composta, um substantivo composto. Gasoduto também. Agora, para ficar mais claro, quando nós temos aí a presença do hífen, fica até mais claro, né, que há dois radicais, como papa, capim, cana de açúcar. Ok? Então, simples, um radical somente. Composto, mais de um radical. Os substantivos também podem ser classificados em abstratos ou concretos. Abstrato. O abstrato, ele vai nomear as substâncias que têm existência dependente, depende de algo para existir. Por exemplo, a saudade. A saudade existe, você consegue enxergá-la, pegá-la, você consegue ver a saudade sozinha? Não, você sente a saudade. A saudade, ela é sentida. Então, ela depende de algo para existir. Ela depende que você sinta saudade para existir. Ela depende que alguém sinta para ela existir. Então, ela tem uma existência dependente. Depende de algo ou alguém para existir. Então, é um substantivo abstrato, né? Como cuidado, ansiedade, cansaço. A existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço. Agora, o concreto, ele nomeia pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. Ou seja, substâncias que têm existência independente, não depende de nada para existir, tá? Como João, barco, mar, areia, quadro, vidro. Para classificarmos um substantivo como concreto ou abstrato, precisamos analisar a forma como ele foi empregado. Em algumas situações, usamos substantivos abstratos como se fossem concretos. Isso daí vai depender ali da utilização e da intenção comunicativa, né? É o que acontece, por exemplo, quando se diz: o amor chegou ao coração dela. A ansiedade sempre me acompanha. A justiça é cega. Veja, aqui o substantivo abstrato ele foi utilizado de forma a ser concreto, né? A justiça é cega. É como se o emissor aí concretizasse a justiça, né? Esse nome. Então, os substantivos concretos se classificam como próprios, comuns ou coletivos. Como assim? Uma classificação não exclui a outra, né? Então, nós não podemos esquecer disso, tá bom? Uma classificação não exclui a outra. Os substantivos concretos, eles podem ser também ou próprios, ou comuns, ou coletivos, que é o que nós veremos mais à frente, tá bom? Próprios são os que usamos para nos referirmos a um ser em particular. Seu nome é um substantivo próprio. O nome da escola, o nome da cidade, o meu nome. Porque nós utilizamos esses nomes para nos referir a um ser em particular. Por isso que nós iniciamos com letra maiúscula, tá bom? Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton, Brasil, enfim. Comuns são os que utilizamos para seres em geral. Esses, por sua vez, não têm a necessidade de iniciarem sempre aí com letra maiúscula, tá? Por exemplo, jogo, caneta, parede, ódio, folclore, pedra, abraço, corpo, etc. Entre os substantivos comuns, temos os partitivos, que indicam uma quantidade de seres. Veja só, partitivo, parte, indica uma quantidade de seres. Esses substantivos podem representar medidas exatas, metro, quilo, litro, polegada, hectare, ou inexatas, porção, punhado, fatia, lote, pedaço. Nesse caso, são utilizados seguidos da palavra de, seguida por um substantivo referente à massa, à matéria. 5 metros de pano, uma porção de batata frita,
2 fatias de bolo, 4 quilos de arroz e 2 pedaços de pão. Então, aqui nós temos os partitivos, tá bom? São substantivos partitivos, são os comuns. Eles se classificam aí entre os partitivos, né? Coletivos. Os coletivos são aqueles que nós utilizamos para nos referir a um conjunto, né? Substantivos coletivos indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas. Veja alguns exemplos. E aqui nós temos vários, né? Não vamos ler todos, porque nós já vimos isso lá na gramática, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui o bando. Bando é um substantivo coletivo de aves, né? O coletivo de aves chama-se bando. Maquinaria é o coletivo de máquinas. Molho de chaves ou capim. Flora é o conjunto de plantas de uma região. Fauna de animais. Enfim, nós temos vários aqui. Lá no livro de gramática também vocês têm os substantivos compostos, tá? Gênero do substantivo também foi trabalhado em nossa aula de substantivo do semestre passado, mas nós vamos revisar aqui rapidamente. Gêneros dos substantivos. Todos os substantivos pertencem a um gênero, que é categoria linguística. Por isso, o gênero não pode ser confundido com a noção biológica de sexo, que é uma categoria extralinguística. Então, quando nós estamos falando aqui de gênero do substantivo, nós estamos tratando de uma categoria linguística da nossa língua. Assim, dizemos que o gênero é uma propriedade gramatical comum aos substantivos, servindo para distribuí-los em masculinos ou femininos. Masculinos podem ser precedidos de o, os, uns. O carro, os livros, o almoço, os ônibus, os homens, o tamanho, os centímetros. Femininos podem ser precedidos de a, as, umas. Por exemplo, a sandália, a saudade, as casas, as meninas, umas blusas, uma emoção, uma pessoa. Observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino, né? Veja só, quando o substantivo termina, por exemplo, um masculino em or, a terminação feminina, no feminino pode ser em ora, is ou eira. Por exemplo, senador, senadora, ator, atriz, lavador, lavadeira. E aqui nós temos os demais exemplos, tá bom? Aqui nós temos o terminado em ão masculino, vai terminar em ean, oa, ona, tá bom? Então, leia aí com atenção e olhar os exemplos é bom para nós relembrarmos, né? Porque nós utilizamos a nossa língua, né? Quando nós estamos trabalhando a gramática, a morfologia, a sintaxe, enfim, quando nós estamos trabalhando a língua portuguesa, nós estamos tomando consciência disso que nós já sabemos, nós já utilizamos, tá bom? Aqui, antes de passarmos para frente, nós temos aqui no Aprenda Mais, amigos. Com um grande número de pessoas que cada vez mais integram as redes sociais e a comunicação acelerada, é comum usuários utilizarem recursos linguísticos que atingem simultaneamente homens e mulheres, como em amigos e menino. As letras que marcam as desinências de gênero, a e o, são substituídas por x ou arroba. Esse uso informal é muito comum em tweets, por exemplo, no Insta, nós vemos também no Facebook, enfim. Chamamos de uniforme os substantivos que apresentam apenas uma forma. Veja só, formes, forma. Uniforme, substantivo que apresenta uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Aí esses substantivos uniformes podem ser epicenos, sobrecomuns ou comuns de 2 gêneros, tá bom? Epicenos são aqueles que se referem a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Não há diferença, veja só, não tem uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, né? Mas ele é uniforme, tem uma forma só, e nós identificamos aí o gênero a partir da utilização de macho e fêmea. Sobrecomuns designam pessoas e apresentam um só gênero para o masculino e o feminino. Veja só, enquanto os epicenos referem-se a animais, os sobrecomuns é para humanos, né?
pessoas. A criança. A criança pode ser tanto feminino ou masculino. A testemunha pode ser feminino ou masculino. A pessoa também é uma forma só. Agora, o comum de dois gêneros, veja só, ele é comum, uma palavra só, mas eu possuo os dois gêneros. E aí eu vou identificar pelo artigo, né, pelo determinante ali do substantivo. Veja só, podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres, esse comum de dois gêneros. Nesse caso, colocamos a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero, são os artigos, né, definidos, o pianista, a pianista. O substantivo em si é um só, mas aí a partir da utilização do artigo nós vamos ver se é feminino ou masculino. O cliente, a cliente, o especialista, a especialista. Número dos substantivos. Mais um quadrinho que nós já vimos também lá na gramática. Não vou ler ele todo aí, porque nós já temos uma aula e você vai fazer a leitura aí deste quadro, né? Falando sobre o número do substantivo, quando tratamos sobre número, né? É singular e plural. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, que é quando ele indica somente um ser, exemplo, gato, e plural indica mais de um ser, gatos. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Observe. Caderno, cadernos, aluna, alunas, sapatos, sapatos, gato, gatos. Entretanto, alguns substantivos formam plural de maneira diferente. E aí nós temos, né, algumas terminações que, ao serem passadas para o plural, mudam. Por exemplo, ao vai para ais, vendaval, vendavais, papel, papéis. Aqui outro exemplo, pode ser ãos, ões ou ães. Né? Cidadão, cidadãos, fogão, fogões, pão, pães. Então, nós temos aqui um quadrinho. Veja esse quadro aí também com atenção, certo? E aqui, por último, o grau do substantivo, né? Nós vimos ali gênero, número e ficou faltando o grau. O grau, ele indica o tamanho ou a intensidade. E nós tratamos de aumentativo e diminutivo, né? O diminutivo, aí nós temos duas formas, a forma sintética e analítica. No aumentativo também, nós temos a sintética e a analítica. Quando nós falamos em diminutivo sintético, é na própria palavra que nós vemos ali essa noção de aumentativo ou diminutivo. Veja só, em geral, forma-se com as terminações inho, inha ou zinho, zinha. Copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha, casinha. Na própria palavra eu tenho essa noção aí de tamanho e intensidade a partir da terminação da palavra. E o analítico é quando eu tenho uma outra palavra que indica isso, que acompanha o substantivo. Veja só, formado em geral com o auxílio da palavra pequeno ou de outra equivalente. Carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. O aumentativo, a mesma coisa, só porque no sintético a terminação vai para ão, ona ou ão, geralmente, né? Copão, carrão, problemão, chorona, pezão. E no analítico a palavra base ali é grande ou equivalentes, né? Copo grande, apartamento enorme, dívida enorme. No dia a dia, muitas vezes utilizamos os substantivos no grau aumentativo ou diminutivo sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou intensidade, é o que acontece no exemplo a seguir. Às vezes, nós utilizamos aí o grau do substantivo para fazer uma crítica ou para falar com carinho com alguém, né? Por exemplo, mãezinha, estava com saudade de você. Então, mãezinha ali, o grau do substantivo, ele foi utilizado não para indicar tamanho ou intensidade, mas sim afeto, carinho. Por exemplo, Aninha é uma pessoa legal. A forma Aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, não tamanho ou intensidade. Agora, nós temos aí as atividades do livro de língua portuguesa, páginas 232 a 242.
nós vamos iniciar a correção dessas atividades nessa aula e concluiremos na próxima, tá bom? Para não ficar aí uma aula muito extensa, tá? Então, até o texto, que nós temos um texto ali no meio da atividade, nós vamos fazer a correção, questão 1 e 2, depois o restante fica para a próxima aula, tá bom? Você que está no remoto, que ainda não mostrou a atividade, não mandou, mande para o e-mail maxtayara@yahoo.com. Vamos lá. Leia a tirinha a seguir, uma tirinha de Serafim. Serafim, a prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo, concreto e abstrato. Fácil, Isabelle. A professora Norma diz que o substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, anjo é abstrato? A gente não toca em um anjo? Toca sim, pode tocar. A compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal e do texto verbal. Então, a tirinha é um gênero que utiliza a linguagem mista, né? Pensando nisso, explique por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão. Então, veja, não foi um erro de digitação, foi intencional, né? Porque às vezes nós utilizamos essa expressão, né? Nossa, fiz a prova de português, de matemática, foi a prova. Ou, no sentido positivo também, se você fizer uma viagem super legal, chega para o seu amigo e diz, fulano, eu fiz a viagem, esta foi a viagem. Quer dizer que foi especial, né? Foi diferente. Aqui no caso da prova, vai ser a prova, porque vai ser a prova, vai ser muito difícil, né? Ela acha ali o conteúdo difícil. Então, veja só, a letra A foi grafada maiúscula para chamar propositalmente a atenção do leitor. A compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil. B. O humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada de Serafim a respeito da diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. De acordo com a definição que estudamos neste capítulo, por que essa compreensão estava equivocada? Nós vimos os conceitos sobre o substantivo concreto, substantivo abstrato há pouco. E ele teve aqui, né, a compreensão dele foi equivocada. Por quê? Porque o conceito não é esse, né? Que a professora disse para ele que o substantivo concreto a gente toca e o abstrato não, né? Não é bem assim. O conceito que nós estudamos é que o substantivo abstrato é aquele que nomeia substâncias que têm existência dependente. O concreto nomeia substâncias que têm uma existência independente. Esse é o conceito correto, né? Então, veja só. Porque, de acordo com a definição que estudamos, o substantivo anjo é concreto. Por quê? Se nós voltarmos aqui, ó, vamos voltar lá. Bem aqui, ó. Objetos apreendidos mentalmente como substantivos. Então, nós temos aqui o anjo, que é o nome de uma substância que é compreendida mentalmente como substância, né? E, por sua vez, passando agora para o conceito de substantivo concreto, ele nomeia pessoas, lugares e tal com existência independente. Professora, mas anjo nós não vemos, ele é da nossa imaginação. Mas lá na nossa imaginação, no mundo da imaginação, o anjo tem uma existência independente, tá bom? Não é abstrato, ok? É concreto. Então, nós não podemos confundir isso, tá bom? Então, se você conhece esse conceito aí de substantivo concreto e abstrato, e que aquilo que a gente toca ou não, está equivocado, tá bom? Anjo é concreto, uma vez que teria existência independente. 2. É importante perceber que os substantivos apresentam um conteúdo significativo que pode veicular opinião. Por isso, nomear, utilizar os substantivos não é uma atividade aleatória, mas um empreendimento intencional e argumentativo. Os exemplos abaixo foram manchetes de jornais, observe-os. 1. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protesto na França. 2. Vândalos atêm o fogo em vagão de trem no Rio. Então, veja só, nós temos aqui manifestantes,
e vândalos. Utilizar manifestantes ou vândalos não é aleatório, mas sim revelador do posicionamento do autor, indivíduo ou instituição, em relação ao evento reportado. Além disso, legitima ou deslegitima a situação relatada. Qual das manchetes é contra o movimento? Veja só, vândalo tem um peso muito negativo, né? Porque vândalo é alguém que vai fazer arruaça, vai fazer bagunça, vai cometer crimes ali na rua. Então, quem escreveu ali essa segunda manchete está escrevendo com um posicionamento crítico e negativo a respeito desse acontecimento, né? Porque vândalo tem um peso ali negativo muito maior, né? Que manifestantes. Então, a manchete 2, pois identifica os envolvidos como vândalos, um substantivo menos neutro que manifestantes. Agora, a partir desse texto, será na próxima aula, tá bom? Nós faremos a leitura do texto e a correção do restante das atividades. E lembrando que nós temos também as atividades do livro Gênero, Leitura e Análise, que também serão corrigidas na terça-feira que vem, na próxima aula de língua portuguesa, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível para atendê-los no plantão até às 11 horas e desejo a vocês um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira, tá bom? Até a próxima aula.